Olha só que coisa. Aqui em minhas mãos eu tenho um contrato. E eu quero que você assine esse contrato. Só que antes que você pergunte as cláusulas e o que é que tem nesse contrato, eu não vou te contar isso agora, mas eu vou te contar nos próximos segundos. E eu quero que você me responda a única pergunta, que é se você vai ou não assinar esse contrato. Mas antes de eu te revelar o que tem nesse contrato, eu quero te fazer uma outra pergunta. Já parou para pensar que a única certeza que nós temos na nossa vida é que ela vai acabar? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que tudo, absolutamente tudo que você tem hoje, que é o quê? Medo, vergonha, insegurança, tudo que você tem hoje pode simplesmente deixar de existir em 24 horas ou até menos do que isso? Sim. E a pergunta que fica é: o que é que você está esperando? Você está esperando o que acontecer? Porque o medo te controla, a vergonha te controla, a insegurança te controla. Só que essas coisas podem simplesmente acabar e ir embora junto com a sua vida. Esse vídeo aqui não é um vídeo para te deixar triste, muito pelo contrário, é um vídeo que eu quero que você saia desse vídeo aqui uma pessoa totalmente diferente da pessoa que você entrou nesse exato momento e agora. Então, nesse vídeo aqui o meu objetivo é tirar as vendas, né? Tirar a venda dos seus olhos, fazer com que você consiga enxergar coisas que você não estava enxergando antes. Esse é meu único objetivo nesse vídeo. E eu tenho certeza que eu vou conseguir tirar um pouco dessa fumaça que está na sua frente. E você vai conseguir enxergar com mais clareza. Você já percebeu o quanto você adia decisões, escolhas, atitudes, coisas que você deveria fazer por conta de medo do que pode acontecer? Só que você esquece de raciocinar e de pensar no que não vai acontecer por você ter essa atitude de se esconder. Se esconder do mundo, se esconder das pessoas, se esconder dos seus próprios sonhos, dos seus próprios objetivos, certo? E aqui que está um ponto, porque o grande erro seu, eu diria que é porque você vive como se fosse, sabe, se tudo que a gente tá aqui vivendo, tudo que tá acontecendo, você vive como se isso fosse eterno. Isso não é eterno. Você vive ali, talvez como se tivesse 70, 80, 100 anos garantidos, só que você também não tem. Recentemente morreu um jogador de futebol, muito, mas muito jovem. São coisas que podem acontecer e que a gente não está sobre o controle. Você pode ter total cuidado, você pode simplesmente se cuidar ao máximo, evitar riscos, evitar uma coisa ou outra, e você pode simplesmente, mesmo evitando tudo isso, entrar no seu carro e alguém simplesmente bater em você atravessando o sinal vermelho. É algo que não está nem no meu nem no seu controle. O tempo imprevisto sobrevém a todos e as coisas simplesmente acontecem. Então, assim, se eu parar aqui para raciocinar, eu sei que você adia, você protela, você deixa as coisas para depois. Você sempre fala: mais para frente eu faço, quando eu tiver dinheiro eu faço, quando eu tiver preparado eu faço, depois que eu descansar eu faço. Só que aqui a gente entra num ponto muito interessante. E se o seu velório ele fosse amanhã? Se o seu velório ele fosse amanhã? Não importa o horário do dia hoje, tá? Se é de manhã, se é à tarde, se é à noite. Se o seu velório fosse amanhã? E se a vida só te desse mais 24 horas? Melhor dizendo, né? Porque quando fala assim de horas específicas, eu acho que isso te impacta mais. Se você só tivesse 24 horas, você não teria mais 24 horas. Nesse exato momento você teria 23 horas, 59 minutos e 30 segundos. Opa, desculpa, quer dizer, melhor dizendo,
25, 24, 23, 22 e contando. Contando não para cima, mas sim para baixo. Ou seja, quanto mais passa o tempo, menos tempo você tem. Então aí que tá o grande ponto. Eu quero te fazer uma grande pergunta. Se a vida te desse só mais 24 horas, será que você iria se arrepender de ter tentado? Será que você iria se arrepender de ter feito alguma coisa dentro desse tempo? Eu te digo já antecipadamente, você não se arrependeria de absolutamente nada. É simples. Você não se arrependeria de absolutamente nada, a não ser ter arriscado mais, ter tentado mais, ter se sacrificado mais, ter feito mais, ter tido mais atitude. É disso que a gente se arrepende. É disso, sabe? E aqui, eu hoje estava conversando com um amigo meu, que ele também produz conteúdo aqui pra internet. Eu espero que ele esteja vendo esse vídeo também, que essa mensagem também vai diretamente pra ele. E pra você também que tá assistindo esse vídeo, tá? Ele me falou que ele quer diminuir a quantidade de vídeos que ele posta aqui no YouTube, porque tá sendo algo muito trabalhoso, tá sendo algo muito complicado, muito difícil pra ele, porque ele tem várias coisas pra fazer durante o dia. E eu realmente acredito nele. Eu realmente acredito que ele tem várias coisas pra fazer durante o dia. Só que aqui, aproveitando a deixa do assunto, cara, pega o seu eu do futuro, quando você estiver velho e idoso. Fecha os olhos e imagina ele olhando pra você, pra você de agora, certo? Sabe o que é que eu sinto? Eu sinto que o meu eu do futuro tá olhando pra mim nesse exato momento e falando: Maxwell, você pode mais. Maxwell, você consegue mais. Maxwell, você tem energia pra caramba. Você consegue muito mais do que você acha. Eu sei que tá difícil, sei que tá complicado, mas, cara, elimina as distrações e vai pra cima. Elimina todas as distrações possíveis. Ah, você fala que não tem tempo, é mentira. Olha a quantidade de tempo que você gasta com coisas bestas, com coisas que você não deveria gastar, e você continua gastando mesmo sabendo que não deveria gastar tempo com essas coisas. É exatamente isso que o meu eu do futuro diria pra mim. Toma vergonha na cara. Você precisa se esforçar mais, você precisa fazer mais, você tá jovem. Essa é a hora, esse é o momento de você entregar o seu máximo, entregar 200%, entregar 300%, 1000% se for preciso. Você precisa se dedicar ao máximo, você precisa perder noites, você precisa não conseguir dormir direito, você precisa dar o seu máximo, cara, para poder ter a vida que você quer. Não ache que essa vida vai ser uma vida fácil de conseguir. Se fosse fácil, todo mundo tinha. Mas é exatamente porque não é fácil que vale a pena você se esforçar. Vale a pena as noites de sono que não aconteceram. Tudo isso vale a pena, entende? Só que só vai valer a pena de verdade se você fizer. E eu olho pro meu eu do futuro, velhinho, idosozinho, olhando para o meu eu de agora, e com tudo que eu tô fazendo, eu sei que eu tô me esforçando, só que eu também sei que eu posso fazer muito mais. Eu também sei que eu posso me dedicar muito mais. E isso é algo que me faz pensar. Porque eu sei que o meu eu do futuro, se eu continuar da maneira como eu estou agora, eu sei que eu vou me decepcionar lá na frente. Eu sei que lá na frente eu vou olhar pra mim mesmo e vou falar, cara, aquele dia eu poderia ter dado mais de mim. Aquele dia eu poderia ter me esforçado mais. Aquele dia, cara, eu tava com 20 e poucos anos, eu tava no auge da minha vida. Aquele dia eu poderia ter feito muito mais, sabe? E eu fiquei gastando tempo com coisas idiotas, coisas bestas. Eu poderia ter feito muito mais e hoje eu me arrependo, porque hoje eu não tenho a energia que eu tinha antes de fazer o tanto que eu poderia fazer. E quer saber de uma coisa? Um dos piores sentimentos que um ser humano pode sentir é arrependimento. Arrependimento.
é um dos piores sentimentos que eu, que você, que a gente pode sentir nessa nossa vida. Então, assim, de verdade, se você ainda não fez essa atividade, né, esse exercício, melhor dizendo, faça isso, tá? Depois que esse vídeo acabar, eu quero que você faça isso. Feche os olhos e imagine o seu eu do futuro, lá velhinho, olhando pra você. E aí, eu te pergunto, ele tá orgulhoso? Ela tá orgulhosa? O que seu eu do futuro diria pra você nesse exato momento? Eu creio que você tem sabedoria suficiente para poder discernir exatamente o que o seu eu do futuro te falaria. Normalmente você já tem ciência exatamente do que você está errando. O que falta é você mesmo se dar os conselhos que você precisa receber e você seguir esses conselhos. É só disso que você precisa, certo? Então, assim, agora, você lembra do que eu te falei lá no início do vídeo? Eu te falei sobre um contrato, certo? E aqui, para você que estava esperando, chegamos no contrato. Se você ficou até aqui no vídeo, tá? Eu te peço encarecidamente que você, de verdade, deixa o like aqui nesse vídeo. Clica aqui no botão de curtir, porque eu tenho certeza que você está gostando do vídeo. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui, porque a gente está com uma meta de chegar a 100 mil inscritos até o final do ano, tá? É uma meta muito difícil, muito complicada, mas nada é impossível para aquele que crê. E se tem uma pessoa que acredita no impossível, essa pessoa se chama Maxwell Almeida. Então, eu acredito que a gente consegue não só isso, mas muito mais. Mas para isso eu preciso da sua ajuda. Se inscreve aqui, tá certo? Tá, Maxwell, vamos logo para o contrato. Então, vamos para o contrato. Hoje, quer dizer, melhor dizendo, a vida tá te oferecendo um contrato. Esse contrato, ele diz o seguinte: assine aqui e aceite, de uma vez por todas, ser quem você nasceu para ser. Só que aí tem um ponto. A princípio, o que acontece é que você hesita. Você olha para o contrato e você pensa: e se der errado? E se as pessoas rirem de mim? E se eu fracassar? E se eu passar vergonha? E o meu medo? Você pensa 1000 coisas que podem dar errado antes de tomar a decisão certa. Porque você é assim. Porque o ser humano, ele tende a ser assim. Só que aí que tá. O contrato não é somente você assinar e você já se torna quem você nasceu para ser. Esse contrato, quando você assina, você firma um compromisso com você mesmo de fazer tudo e mais um pouco do que for preciso para se tornar quem você realmente nasceu para ser. Entende? Então, não é um contrato que você assina e você se torna. Não, é um contrato que você assina, em que nesse contrato você garante que você vai dar o seu máximo. Então, você vai sentir medo. E se eu não conseguir? E se der errado? Se eu fracassar? E se eu for derrotado? O que pode acontecer? Só que aí eu volto novamente àquilo que a gente estava conversando no início do vídeo. Que foi o quê? Foi: e se o seu velório fosse amanhã? Eu te pergunto, você iria morrer com essa dúvida? Você iria morrer com a dúvida de: cara, e se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse assinado aquele contrato e tivesse dando tudo de mim, 100% do que eu poderia entregar, 100% do que eu poderia fazer, do meu esforço, da minha dedicação? Porque assim, cara, se tem uma frase que eu não me esqueço e eu nunca vou me esquecer nessa minha vida, é uma frase que ela é de um filme. É de um filme, eu esqueci o nome do filme, mas basicamente o filme diz o seguinte, o cara do filme diz o seguinte:
A vida é uma chance, uma única chance, e não há outra. Por isso, sempre faça queimar com a chama mais forte. Simples assim. Que é simples, mas ao mesmo tempo é extremamente complexo. Mais simples, mais complexo, mais simples também. Então, é como se você fosse uma brasa. E aí eu te pergunto, cara, o quanto que você tá queimando? O quanto que a sua brasa tá acesa? O quanto que o seu fogo, ele tá em chamas? Será que a sua brasa, a sua fogueira tá apagada? Tá só em cinzas? Ou será que você tá pegando fogo? Você tá queimando, sabe? Você tá basicamente um incêndio. Essa é a pergunta que eu tenho pra te fazer. Porque de verdade, se você não tiver realmente com vontade de fazer as coisas acontecerem, as coisas não vão acontecer, porque nada é fácil nesse mundo. Como eu te falei, se fosse fácil, todo mundo conseguiria, todo mundo faria, todo mundo realizaria de maneira simples, fácil e tranquila. Só que não é isso que acontece. E você sabe muito bem disso. Por isso que o essencial não, eu digo que sabe qual é o melhor sentimento que um homem pode sentir na sua vida? O melhor não, mas um dos melhores sentimentos que um homem pode sentir na sua vida é o sentimento de ele chegar no fim do dia dele e saber. E poder falar pra si mesmo, cara, o dia de hoje foi um dia que eu dei o meu máximo. Foi um dia que eu dei 100% de mim. Foi um dia que não sobrou energia alguma, mais pra nada, porque eu dei 100% de tudo que eu poderia dar. 100%, absolutamente 100%. Eu deixei hoje 100% de mim nesse dia. E amanhã eu vou acordar com mais 100% de bateria e vou gastar toda essa energia. Porque de verdade, eu sou ser humano e eu entendo a mente de vocês também como funciona. Como que funciona? A gente quer fazer as coisas, quer conquistar aquilo que a gente quer, só que a gente quer se esforçar o mínimo possível. A gente é preguiçoso por natureza. A gente quer se esforçar pouco, o nosso cérebro quer se esforçar pouco e o nosso corpo quer se esforçar pouco. Só que é aí que a gente entra na mesmice, é aí que a gente entra na mediocridade. Eu tenho que batalhar todos os dias com a minha mente, com o meu corpo, e você também tem que fazer a mesma coisa. Pra quê? Pra atingir o limite. Você acha que, por exemplo, esportes como natação, corrida, como fisiculturismo, como esses esportes por aí, cara, esporte não é saúde. Ah, Maxwell, não, você tá errado. Não, é sério. Esporte competitivo não é saúde. Você acha que o cara que é fisiculturista é extremamente saudável? Negativo. O cara que é fisiculturista toma vários e vários remédios, toma bomba, né, o suco, toma várias e várias coisas que não fazem bem para a saúde. Antes mesmo da competição acontecer, ele passa por uma desidratação imensa, ou seja, em 2-3 dias ali ele bebe 10 litros de água por dia, no dia seguinte não bebe tipo um copo de água o dia todo, sendo que o corpo continua pedindo 10 litros de água e ele só bebe 1 litro de água, e o corpo liberando 10 litros de água e ele bebendo apenas um copo durante o dia inteiro. E, cara, é loucura você sentir sede é pior do que sentir fome, tá? Eu te falo isso com propriedade, porque uma vez eu fiz um jejum de 24 horas, sem comer e sem beber nada. E foi um jejum com um propósito, tá? Mas, de verdade, a fome pra mim foi algo irrelevante diante da sede. É uma sensação horrível você sentir sede e não poder beber água. É uma das piores sensações. Então, o cara desse esporte, ele passa por uma desidratação imensa. Aí ele precisa se encher de sódio antes de subir no palco para poder as veias aparecerem.
E não é algo saudável, porque o esporte competitivo, ele alcança o extremo. O esporte competitivo não é para você ser saudável, é para você ser campeão, é para você vencer. E aqui eu faço um paralelo com a vida. Cara, se você quer ser o vencedor, se você quer ser o campeão, você tá num esporte chamado vida. É um esporte competitivo, onde a gente tá competindo não um contra o outro. Cada um tá na sua competição individual para ver se vai chegar lá ou não, para ver se vai alcançar o sucesso ou não. Cada um tá na sua competição individual. E aí que tá o ponto, cara. Aí que tá o ponto. Você é um corredor, certo? Se você busca ser saudável, você vai ser saudável e você vai conseguir correr. Só que você não vai ser o melhor. Você não vai participar dos melhores. Você muito provavelmente não vai chegar nem nos primeiros 50, 100, nessas primeiras colocações. Porque para você chegar nas primeiras colocações de um campeonato, para você fazer parte do 1%, você tem que ser obcecado. Para você fazer parte do 1%, você tem que fazer aquilo que ninguém quer fazer. Para você fazer parte do 1%, você tem que fazer aquilo que ninguém tem coragem de ir lá e colocar a cara a tapa e falar, eu vou fazer essa porra aqui. Todo mundo falando para você não fazer, todo mundo falando que você não tem que fazer aquilo. Foda-se, eu vou fazer isso aqui. Ah, mas você tá errado. Foda-se. Ah, mas isso aí não funciona. Foda-se. Ah, mas desse jeito fulano falou que não é o jeito certo de fazer. Foda-se. É o jeito que eu vou fazer. Porque eu sou eu e essa é a minha trajetória. E é eu que escolho o que eu tenho que fazer. Foda-se. Você e a sua opinião. Então, assim, para você ser um corredor de elite, aqueles caras do Quênia, aqueles caras sequinho, parecendo um graveto que corre pra caramba. Você acha que aqueles caras são saudáveis? Não, não são, tá? Não são. Eles... Não é saudável você correr a quantidade que eles correm. Não é algo saudável. E eu te falo isso sem nem entender muito do esporte, mas eu sei que não é saudável. Aqueles caras ali têm muitas lesões, tá? São pessoas que eles alcançam um nível extremo de um esporte. E tudo que é extremo para o nosso corpo não é saudável. O que é saudável para o corpo é o equilíbrio. E aí que tá. Cara, se você quer ter uma vida equilibrada, você vai e faz o que a maioria faz, descansa, fica de boa, vive uma vida comum, sabe? Não tem problema nisso, tá ligado? Não tem problema. Só que se você quer fazer parte do 1%, se você quer fazer parte do primeiro pelotão dos melhores, você precisa ser extremo. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. Eu queria poder falar que tem outra forma, mas não tem jeito. Você precisa ser extremo. Você precisa se esforçar mais do que a maioria. Você precisa fazer mais do que a maioria. Você precisa dormir menos que a maioria. Você precisa se dedicar mais do que a maioria. Você precisa gravar mais vídeos que a maioria. Você precisa ser melhor do que a maioria, estudar mais do que a maioria. Você não precisa ter mais talento do que a maioria. Mas você precisa se esforçar o dobro, o triplo, 10 vezes mais do que quem tem o talento. Aqui eu tô te falando a verdade. Se você quer escutar alguém que te conta mentira e fala coisa bonitinha pra te motivar, vai pra outro canal. Se você quer escutar a verdade, e como eu te falei, nesse vídeo aqui meu único objetivo era tirar essa venda de você. Então se você tá sentindo que sua mente clareou de alguma forma, que você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, de verdade, se você não deixou o like ainda, deixa o like aqui, se inscreve nesse canal. E eu quero que você comente aqui embaixo nos comentários o que é que você achou desse vídeo, tá? Mas o vídeo não acabou ainda. Eu quero poder finalizar isso aqui com você. Você precisa ser extremo. Por que eu postei 200 vídeos em um mês? Porque eu precisava ser extremo. Eu precisava fazer mais do que a maioria, precisava aprender mais do que a maioria, precisava testar mais do que a maioria. Quantas pessoas postaram 200 vídeos no YouTube em um mês?
pouquíssimas pessoas e eu quero fazer parte da minoria, daquelas pessoas que têm coragem de fazer coisas que ninguém tem coragem de fazer. Eu quero fazer parte desse grupo de pessoas. É por isso que eu faço as coisas que eu faço e eu vou continuar fazendo as loucuras que eu faço. Porque é assim que eu vou chegar no meu objetivo. E vai ter um vídeo futuro que eu vou gravar sobre algo interessante, mas eu já adianto pra vocês, tá? É melhor você chegar, alcançar o seu objetivo, sendo você mesmo, com as suas convicções, com aquilo que você acredita, do que você chegar no objetivo sendo outra pessoa. Chegar e conquistar aquilo que você quer sendo alguém que você não é. É simples, tá? Quem pegou, pegou. Quem não entendeu, no vídeo que eu for fazer sobre isso, você vai entender. Esse foi o vídeo. Foi um prazer te ter aqui. E eu te vejo no próximo. Até mais.